Fala galera, beleza? Meu nome é Janderson e vamos para mais um vídeo do Vibe Responde. E a pergunta de hoje é: como conciliar fé e ciência? Primeiramente, para respondermos essa pergunta, precisamos entender o conceito básico de fé e ciência. Lembrando que, quando me refiro à fé, eu falo a fé cristã. E o conceito básico de fé cristã é esse. Ele é uma confiança racional de uma profunda reflexão e certeza quanto ao fato de que Deus é digno de todo crédito. E o conceito básico de ciência ela é um conjunto de corpos de conhecimento sistematizados, adquiridos pela observação, indicação, pesquisa e explicação de determinadas categorias, fatos e fenômenos, formulada também metodologicamente e racionalmente. Beleza? Esses são os conceitos básicos entre fé e ciência. Agora, para respondermos a pergunta de fato, precisamos aprofundar um pouco mais. Vamos lá? Eu separei aqui 4 modelos de relação de fé e ciência para respondermos essa pergunta. O primeiro é o conflito, conhecido também como cientificismo. O que esse modelo afirma para a gente? Vamos entender? Ele afirma o seguinte: que a ciência moderna destruiu as reivindicações da teologia tradicional. O que quer dizer isso? Os antigos cristãos, eles invocavam Deus quando a filosofia natural e a ciência não conseguiam explicar determinada situação. Então eles falavam que aquilo era uma ação direta de Deus. O problema desse modelo de relação entre fé e ciência é quando a ciência consegue explicar aquela ação direta. E como ela consegue explicar aquela ação direta, o governo de Deus se dava e acabava diminuindo ali. Então, quanto mais a ciência cresce, Deus diminuía. Esse modelo ele é inadequado. Por quê? Deus ele é a causa de todas as coisas. E não ele não é somente Deus das coisas que são irreconhecíveis ou que são impossíveis de compreendermos, tá bom? Vamos para o segundo modelo? O segundo modelo, ele é o seguinte, ele é a nova síntese, beleza? Vamos lá? O que esse modelo ele afirma para a gente? Ele afirma o seguinte: ele defende uma transformação radical, tanto da ciência quanto da teologia. O que ele quer dizer? É o seguinte: ele possibilita uma síntese entre os dois, ou seja, uma fusão entre os dois. Só que esse modelo ele é duvidoso e quem leva o cristianismo a sério e a ciência a séria, como é de caráter duvidoso, ele se torna inadequado. Então é um modelo que também fica para trás. Vamos lá para outro modelo. Há também o modelo do compartimentalismo. É um modelo que entende que a ciência e o cristianismo estão tratando de dois campos completamente distintos. Ou seja, quando ele se refere que está completamente distinto, ele diz o seguinte: poxa, a ciência não deve dar explicações nenhuma ao cristianismo e o cristianismo também da mesma forma. Só que entendemos que esse é um modelo insatisfatório. Ele é um modelo que não atende as perspectivas, porque os dois são racionais. Então, não tem como esse modelo ir para frente. E tem um modelo que ele é o mais aceitável de todos, que esse modelo se chama complementarismo. E o que esse modelo traz para a gente de interessante? Esse modelo traz o seguinte: ele entende que as diferentes percepções da ciência e do cristianismo aplicam-se ao mesmo mundo e frequentemente aos mesmos eventos. Ou seja, depende do quê? Depende das percepções, da pergunta que se faz, do contexto e da necessidade. Então, esse modelo de complementarismo, ele é um modelo mais aceitável do que todos os outros. E esse modelo também, ele entende que a natureza é vista nesse modelo como uma revelação geral de Deus e a Bíblia como uma revelação especial. Esse modelo, ele é mais aceitável, tanto porque ela vê os dois pontos diferentes em relação... Não vê dois pontos diferentes, perdão, mas vê os pontos ao mesmo mundo e aos mesmos eventos. Ou seja, um tem uma explicação dependendo da pergunta,
dependendo do contexto e dependendo também da necessidade. Então, esse é o modelo mais aceitável, que é o complementarismo. E partimos para a conclusão final, entendemos o seguinte, para responder a pergunta. De fato, há como conciliar fé e ciência, pois Deus é a causa de todas as coisas. Elas não se anulam nem se divergem, mas se complementam, nos proporcionando um entendimento maior, um conhecimento muito maior do mundo e da grandeza de Deus. Então, fé e ciência, sim, se conciliam, sim. Elas se complementam, sim. E interessante que a fé decorre do conhecimento. Para ilustrar bem esse vídeo, eu vou dar um exemplo bem legal. O rei Davi, quando volta da guerra com os filisteus, ele chega na terra de Ziclague e encontra o acampamento todo derrotado, todo alastrado, incendiado. Os amalequitas tinham levado todas as mulheres e crianças deles cativas também. Eles se encheram de plantas, Davi chorou bastante. E um exemplo de fé e conhecimento que Davi fez naquele momento animou-se no Senhor. Ele, em 1 Samuel 30, vocês vão ver essa história lá. Ele animou-se no Senhor naquele momento de pranto ali. Então ele exerceu sua fé, mas ele animou-se no Senhor, porque ele teve conhecimento de quem era o Deus de Israel. E isso foi-lhe imputado fé. A isso ele conseguiu resgatar todos aqueles lá. Então, a fé decorre do conhecimento. Então, as duas andam juntas e se complementam. Então, respondendo a pergunta da galera, fé e ciência com certeza se conciliam. Beleza? Um abraço, Deus abençoe a todos. Até mais.